Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e hoje a gente continua falando sobre pessoas jurídicas ainda nas nossas linhas introdutórias. Antes da gente entrar nos aspectos mais próximos, tem dois aspectos que eu considero relevante e gostaria de destacar aqui para vocês, porque pode ser objeto de alguma questão e que, portanto, pelo menos o conceito vocês já têm que ter tido, têm que conhecer. O primeiro é o princípio da especialização e esse princípio diz o seguinte: uma pessoa jurídica ela tem que estar condicionada no seu exercício prático, certo? No desempenho de suas funções, àquele objeto segundo o qual ela se constituiu. Ou seja, o objeto, a finalidade da empresa, de uma pessoa jurídica, de uma forma mais abrangente dizendo, ela fica determinada naquilo que consta dos seus atos constitutivos. Isso é muito importante porque pelo princípio da especialização, ou seja, por meio do qual o instituidor da pessoa jurídica, aquele que deseja criar uma pessoa jurídica, antecipa quais são os seus objetos e quais são os seus objetivos, impede que, por exemplo, uma empresa se desvirtue daquilo. E o sistema, ele veda e ele combate isso em diversas searas. Vamos dar um exemplo para clarear um pouco o princípio da especialização. O exemplo é bem simples. Uma empresa que decide prestar consultoria jurídica, por exemplo, que é uma atividade privativa dos advogados, ela não pode firmar um contrato no qual ela prestará um serviço que construirá um prédio, por exemplo. Por quê? Porque isso consistirá num desvio da sua finalidade e, portanto, irá contra esse princípio da especialização. A segunda coisa que merece menção é o condicionamento do deferimento do registro. O registro é o nosso próximo assunto, mas ainda em linhas gerais, porque se aplica também a todas as pessoas jurídicas e também não é um conceito que a gente precisa trabalhar de uma maneira tão extensiva, mas só fazer uma referência a isso, de que, regra geral do registro para as pessoas jurídicas vai constar aquilo que a gente vai falar a partir das próximas aulas. Mas é importante saber que existem casos em que o Estado vai impor determinados requisitos para que seja possível deferir o registro de uma pessoa jurídica. Isso é importante, por exemplo, nos casos em que a lei especifica, por exemplo, que uma determinada pessoa jurídica tenha um quórum máximo de estrangeiros participando de suas cotas sociais. Por quê? Porque é relevante para a nossa soberania que determinados setores estratégicos sejam geridos por nacionais. Então, eram só essas duas considerações gerais que eu gostaria de destacar para vocês, e a gente já passa para o nosso primeiro assunto específico. Eu destaquei esse assunto das pessoas jurídicas discriminadamente, que se trata, na verdade, do próximo assunto, pelo seguinte motivo. Em vez de ficar explicando como, basicamente, as funções, as linhas gerais do registro de uma pessoa jurídica, em cada espécie, eu achei melhor a gente já tratar ela de uma forma geral, pelo menos naquilo em que ele é genérico, e depois a gente vê as especificidades em cada pessoa. Então, eu acho melhor ter uma noção do todo, para depois a gente vendo no que na parte se difere daquele todo. Quando a gente fala em registro, a gente faz uma remissão a duas coisas. Então, a gente faz uma remissão a uma coisa, que é o ato constitutivo da empresa, que pode se dar por estatuto social ou por contrato social. Via de regra, é isso que se aplica. Então, veja, no registro, na verdade, a gente está falando registro dos atos constitutórios, esse registro ele é de suma importância. Porque, primeiro, o seu conteúdo tem que conter um rol mínimo diretivo de tudo aquilo que vai influir na vida da pessoa jurídica. Tanto em requisitos materialmente relevantes, então qual é o objeto, como que vai se dar a administração, e se alguém entrar, e se alguém sair, as formas de dissolução, inclusive, quanto de requisitos muito formais. Então, nome, endereço, onde vai ficar a sede, qual vai ser o domicílio da pessoa jurídica e a parte mais importante, esse
ato constitutivo, ele vai ter que conter também a responsabilização, a forma de administração, a quem vai caber cada cota de responsabilidade. Isso é muito importante porque a gente vai ver que o nosso sistema de direito para as pessoas jurídicas, ele é extremamente preocupado com essa história de responsabilização. Justamente porque a pessoa jurídica, via de regra, salvo nos casos de responsabilidades que não delimitem isso, ela responde por suas dívidas com suas próprias forças. Então, por isso, o ato constitutivo bem definido é uma preocupação do legislador. Levado a registro também, vai ser, em regra, ele que vai determinar o início da existência da pessoa jurídica. E ele vai conferir, portanto, como a gente já disse, diversas consequências. Por quê? Veja, o artigo 45 vai dizer: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessária, aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, veja, aqui o legislador também foi bastante claro e disse que começa a existência legal das pessoas jurídicas com a inscrição do ato constitutivo, que é o que a gente viu, no respectivo registro. Daí a sua importância sumária, porque é isso, portanto, né, em outras palavras, que vai definir a forma como essa pessoa jurídica vai se aderir ao mundo jurídico, vai ser aderida ao nosso sistema de direito. Além disso, tem mais 2 outros artigos que merecem as nossas considerações e que defluem, na verdade, disso que a gente está falando, que é o 47, que vai dizer o seguinte: que as pessoas jurídicas elas vão ser obrigadas por atos dos seus administradores, desde que exercidos, né, essa é a leitura que a gente tem que fazer, desde que exercido nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Vejam só, as pessoas jurídicas se obrigam pelos atos dos seus administradores. Ou seja, o que o administrador resolve obrigar a pessoa, portanto, investi-la em direitos e deveres, ele não está agindo em nome próprio. E aí quem fica obrigado e quem se titulariza desses direitos e deveres é a pessoa jurídica. E veja, via de regra, ela vai responder no limite de suas forças, via de regra. Mas, aí a lei faz uma condição: desde que exercido nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, veja a importância, mais uma vez, reitero, desse ato constitutivo, porque vai ser ele que vai dizer exatamente o que um administrador pode ou não fazer. Então, toda vez que houver esse desvio de finalidade, pode ser que não obrigue a pessoa jurídica e, obrigando, pode ser que ainda assim haja uma outra espécie de responsabilização, que também a gente vai ver mais para frente. Ademais, pelo artigo 48, ele vai versar sobre a administração coletiva de uma pessoa jurídica. Ele vai dizer que toda vez que uma pessoa jurídica tiver essa espécie de administração, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Uma ressalva antes de tudo, que eu sempre faço, essa história do salvo. Veja, no direito empresarial, no direito societário, que é o que a gente está começando a trabalhar aqui, é muito importante que se entenda isso também, já que a gente já está traçando as linhas gerais. Sempre o ato constitutivo vai ter um poder imenso e vai influenciar muito a existência dessa pessoa jurídica, de diversas formas. Daí a gente entende a importância de um bom advogado no momento de constituir uma empresa jurídica. Porque olha quantas consequências o sistema vai atribuir para aquilo que o ato constitutivo vai dizer ou não, e tentar preencher o seu silêncio ou os seus vícios. Então, por isso que ele é importante de ser feito e com bastante cuidado e com bastante competência. Ademais, o parágrafo único do 48 vai estipular um prazo decadencial para se anular as decisões, e aí veja, e aí ele vai impor condições quando elas violarem a lei ou o estatuto. Então, uma das condições, então veja, a anulação da decisão pode ser porque ela contrariou
E aí o próprio parágrafo único vai dizer, contrariou o quê? A lei, ela foi contra a lege, então ela é passível de anulação. Ou o estatuto, veja mais uma vez a importância. Aqui nesse estatuto a gente também pode ler ato constitutivo. Ou quando ela for viciada, e aí a lei vai instituir 4 institutos que têm suas definições próprias, que é o erro, o dolo, a simulação ou a fraude. Por hora, importa para você aí de casa anotar que existem essas 4 espécies. Existe uma parte da matéria que a gente vai dedicar só para estudar esses 4 institutos, porque eles são muito fundamentais e merecem uma análise mais apurada. Então veja a importância desse artigo e a forma como ele define. Ademais, a gente também tem que dizer sobre, ainda nesse guia introdutório, que existem espécies de pessoas jurídicas e quem vai trazer isso é o nosso ordenamento. De uma forma mais ampla, a gente pode definir as pessoas jurídicas como pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público não vão ser objeto de grande interesse para a gente aqui. Elas vão ser tratadas no direito administrativo, em maior detalhes, porque cada espécie pressupõe um tipo de regime legal e forma de instituição, então ela vai ser melhor tratada ali. Aqui, o que interessa para a gente muito mais é esse direito privado, pessoas jurídicas de direito privado, e é essa parte que a gente vai tratar na espécie. A gente pode, portanto, na verdade, esse rol do Código Civil, ele é expresso. Das pessoas jurídicas, para anotar, é o artigo 41, e ele vai dizer que é a União, Estados, Municípios e Autarquia, que não vai nos interessar muito, vocês vão estudar no direito administrativo, como eu disse. E pelo artigo 44, a gente vai ver também o rol, ele é bastante claro, né? Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais. Essas empresas individuais de responsabilidade limitada por meio de uma alteração nova da lei e que também merece objeto, porque por ser uma coisa relativamente nova, de 2011, pode ser que o examinador se interesse bastante por isso. A gente vai começar agora a tratar, na próxima aula, na verdade, sobre as pessoas jurídicas de direito privado na espécie. A gente vai se aprofundar um pouco nelas e esse vai ser basicamente o que mais vai importar das pessoas jurídicas. Tendo em mente as noções gerais que a gente teve, essas noções específicas que a gente vai dar um direcionamento muito próximo do que o exame de ordem provavelmente vai te cobrar. Uma outra coisinha que eu vou falar mais lá no fim da matéria sobre pessoas jurídicas, estejam certos que vocês estão garantidos e bastante prontos para realizar essa prova, ok? Mais uma vez, antes de encerrar, fica aqui o pedido para que vocês curtam, compartilhem, nos auxiliem, se inscrevam aqui no canal do GTUSP e continuem os seus estudos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.